Estamos aqui para a segunda parte da nossa entrevista com o infectologista Dr. Evaldo Stanislau, uma pessoa de referência na Baixada Santista, no Brasil e no mundo, para assuntos não só de infectologia. Ele é um médico comportamental, é um médico que entende de gente, ele demonstra na prática dele, com a saúde dele, o que ele passa para as pessoas, ele não tem só discurso. Então eu acho que a gente vai aproveitar muito do que ele vai nos contar. Sobre isso que a gente vivencia hoje, essas viroses, né? Eu escuto muitas mães dizendo assim, tudo médico fala que é virose, né? É um popular. Mas essas são, no caso, viroses e a gente precisa saber o que elas têm em comum, o que tem de diferente, mas principalmente para desenvolver na gente o autocuidado. A gente se alertar quando eu preciso buscar um profissional de saúde e quando eu posso me cuidar aqui em casa. Vamos lá, doutor Evaldo. Eu queria começar pela dengue, mas aí assim, eu só boto o mosquitinho aqui, mas eu quero falar da dengue, que você nos diga sinais, sintomas, o que a pessoa precisa ficar alerta, porque eles se confundem muito com essas viroses. E quando essa pode passar, a gente já estava lá no mosquitinho, pode ficar aí um pouquinho? Aqui uma coisa. Então assim, você me perguntou no bloco anterior, quando que eu vou no hospital, quando que eu tenho que procurar o médico. Queria dizer o seguinte, Márcia, cada vez mais a gente tem que tentar resolver as coisas longe do... A gente falava do deslocamento e tudo mais. Então, hoje a gente tem autoteste. A gente tem exames que podem ser feitos na farmácia. A gente tem telemedicina. Então, toda vez que a pessoa puder fazer um autoteste, que ela vai na farmácia e compra e faz em casa, ou faz na própria farmácia, um exame point of care, toda vez que a pessoa puder ter uma teleconsulta, é melhor do que você se deslocar e ir a um lugar que está cheio, e muitas vezes até não vai ser resolutivo, né? Talvez, às vezes até prejudica. Eu só faria um parênteses, as pessoas também se deslocam erroneamente para serviços de urgência. As pessoas ainda não desenvolveram o cuidado, a prevenção. Então, quando elas percebem, já está muito pior a situação e elas vão para uma UPA, um pronto-socorro, que é muito complicado isso, porque o pronto-socorro está preparado para outro tipo de urgência, né? Elas têm que entender, na rede pública, no caso, a importância da atenção primária à saúde. É lá que ela vai procurar o clínico geral, o ginecologista, o dentista, enfim. Só para as pessoas entenderem que assim, às vezes a gente faz cursos por desespero ou por desinformação em lugares errados e com maior aglomeração, como você está falando. Mas deu errado, a pessoa está se sentindo doente, né? Então, não necessariamente ela precisa se deslocar, mesmo se sentindo doente. Perfeito. Então, lembrar que existe autoteste, teste point of care, que pode fazer na farmácia, e teleconsulta, né? E hoje até no SUS existe um investimento muito grande na telemedicina, né? Dessas doenças citadas, a gente tem toda doença infecciosa, ela sai de uma inflamação. A inflamação é uma resposta do nosso corpo para trazer células que vão nos defender, que vão combater aquele agente agressor, que pode ser infeccioso ou não infeccioso. No caso das doenças infecciosas, é uma inflamação desencadeada por um agente infeccioso. Correto. Isso vai se traduzir clinicamente por sinais e sintomas que são muito inespecíficos. Então, mal-estar. Toda doença dá um mal-estar. Falta de energia. A maioria das doenças tem dores no corpo, dores articulares. Grande parte das doenças tem. Estilo de vida das pessoas também confunde isso. E eu deixei a febre por último, porque a febre também é um sintoma que está em praticamente todas as doenças. Então, se eu for olhar esses sintomas gerais, mal-estar, dor no corpo, febre, praticamente tudo pode dar. Verdade. Então, essas três doenças que estão aí, dengue, covid e gripe, elas dão tudo isso aí. Só que aí entra a diferença entre uma, nem sempre é assim, mas na maioria das vezes é assim, né? A gripe, ela tem um sintoma respiratório. Então, a pessoa vai ter dor de garganta, nariz escorrendo, tosse e tal. Então, tem sintoma respiratório, vamos levar mais para o lado da gripe, da doença respiratória, eventualmente até da própria Covid. Não tem sintoma respiratório, vamos levar para outro grupo, e neste caso aqui, vamos pensar na dengue. Então, o grande diferencial é ter sintoma respiratório ou não ter sintoma respiratório. Correto. Quando é que eu devo ir ao médico? Numa situação normal, que eu tivesse um pronto-socorro bem organizado, não tivesse fila, não tivesse espera, sempre seria o ideal. Mas como a gente lida com situações não ideais, a minha recomendação é a seguinte: está se sentindo doente?
a gente está vendo nas notícias que está dando muita gripe, que daqui a pouco aumenta de novo Covid, ou que está dando muita dengue, recorra ao autoteste. Tem autoteste para tudo isso aí. Vai na farmácia, faz lá um teste. Deu negativo, não é que não tem. Às vezes, não era o momento certo de fazer o teste. Isso é importante as pessoas entenderem. Então, você continua de resguardo, você continua com as medidas que a gente vai falar e repita o teste em 48 horas, né, para descartar. Hidratação sempre, tomar bastante líquido. E existem medicamentos que a gente pode usar sem receita médica, que são medicamentos seguros e que ajudam. Nessa categoria, a gente tem os remédios para dor e febre. O que a gente não pode por causa da dengue? Anti-inflamatório e aspirina. Perfeito. Agora, a dipirona ou paracetamol, nome comercial Novalgina ou Tilenol, para ajudar com dor e febre, pode usar. Então, está se sentindo doente? Autoteste, se necessário repetir em 48 horas, hidratação, repouso, remédio para dor e febre, paracetamol e Tilenol. Isso aí não tem contraindicação. Porém, se eu sou uma pessoa que eu já tenho alguma condição de saúde, é importante que eu vá procurar o médico. Quem são essas pessoas? Eu sou um idoso, eu tenho mais de 60 anos. Eu sou uma pessoa que tem uma doença crônica, eu sou hipertenso, eu sou diabético, eu tenho uma obesidade importante, eu tenho câncer, eu sou imunodeprimido. Então, eu sou uma mulher grávida ou que está amamentando. Eu também tenho uma condição fisiológica que me torna um pouco mais vulnerável. Ou eu sou uma criança com menos de 5 anos ou menos de 2 anos. Quer dizer, então, se eu já tiver numa dessas situações que eu tenho uma vulnerabilidade maior, mesmo já sendo busque o seu profissional de referência. Busque a orientação médica. Tá. E, claro, se eu tiver sinais e sintomas clínicos muito exuberantes. Então, eu estou com uma falta de ar que eu não consigo respirar, que eu não consigo fazer nada. Obviamente eu tenho que ir. Eu estou com a maior dor possível, com uma febre muito alta que não baixa com nada. Tenho que ir no médico. Eu tenho uma alteração da minha consciência, eu estou confuso, eu desmaiei, tenho que ir para o médico. Então, sintomas ou sinais de muita complexidade ou gravidade, independente de quem você seja, é o médico. Então, eu acho que a gente resumiu em 3 situações de quando ir ao médico, né? A gente está falando das pessoas que não têm nenhuma comorbidade, nenhuma outra condição, sintomas habituais, que dá para elas começarem, para evitar esse tumulto de urgência e emergência, dá para elas começarem com autoteste, medidas gerais e medicação sintomática. E só lembrando que na rede pública tem os testes em várias unidades básicas. Mas para ir na unidade... Tem essa locomoção que você falou, mas às vezes a pessoa não tem condições de comprar o teste, então tem a opção pública dela fazer esse teste numa unidade básica. Sem dúvida. Então, sintomas, não sou de um grupo especial, tenho sintomas leves, sintomas gerais, autoteste, que você compre ou pegue na rede pública, repouso, medidas gerais e medicação sintomática. Segundo grupo, pessoas com condições especiais, idosos, doenças crônicas, uso de medicamentos imunossupressores, crianças de menos de 5 ou 2 anos, gestantes, sempre avaliação médica. E o terceiro grupo, que são aquelas pessoas com sinais e sintomas muito exuberantes, sempre ir ao médico. E vou pensar em Covid ou gripe se eu tiver sintomas respiratórios, vou pensar em arbovirose, principalmente dengue, se eu não tiver os sintomas respiratórios. Porque febre, dor no corpo e mal-estar, todas dão. Muito claro ficou agora para mim e acho que para as pessoas que estão nos ouvindo. Você conseguiu até dar segurança para a gente saber o que fazer. Eu só queria que você comentasse pela sua experiência, as pessoas, você disse quais são os medicamentos que ela pode tomar para os sintomas. Já houve, né, mais uns anos atrás, agora recente, mas também há algumas pessoas que querem se automedicar. Então ficam tomando medicamentos que não têm comprovação científica para aquela virose, e a gente sabe que todo medicamento ele cura uma coisa, mas ele tem os efeitos colaterais. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso para as pessoas não se afobarem, não começarem a ouvir pelo WhatsApp uma indicação, ou, enfim. Olha, gente, tudo que é anunciado como milagroso, né? Eu vinha para cá, ouvia numa rádio uma propaganda de uma planta chamada Ora Pronobis. Ora Pronobis. Ora Pronobis, planta sagrada e tal. Uma bobagem. Só uma bobagem sem tamanho. Tudo na medicina que funciona tem que ter publicação científica de qualidade,
com estudo duplo cego randomizado mostrando efetividade, ou eficácia e depois efetividade na vida real. Fora isso, é suposição. E existe o efeito placebo. Quer dizer, essas doenças virais, elas têm um ciclo. Elas são, na maioria das vezes, autolimitadas. Verdade. Quem vai curar é o sistema imunológico. Então, você começa com um sintominha leve, você atinge um pico e depois você melhora. Aí o sujeito está piorando, quando ele está no pico, eu vou tomar esse ora pronobis aí. Aí ele tomou o ora pronobis e aí ele começa a melhorar. Ele não melhorou porque tomou o ora pronobis. Era o ciclo da doença. Ele melhorou porque já ia melhorar. Só que a pessoa associa com aquilo. E isso eu peguei esse exemplo, mas serve para todas essas... Então, primeira coisa, WhatsApp. Vídeo na internet de curiosos que não tem credibilidade. Todo mundo quer um minuto de fama, sabe? né? Isso é bobagem, É. tá? E médico coloca lá jaleco branco, fardão, eu sou isso. Não. Tem que ver se o sujeito deixa o CRM dele com clareza, se ele tem um título de especialista ali expresso, se ele está vinculado a uma instituição acadêmica séria e pode falar em nome dessa instituição, ou se ele está falando em nome dela, ou se é uma publicação de um periódico científico sério, ou de um veículo de imprensa sério, e, sobretudo, as publicações oficiais dos governos municipais, estaduais e federal. Perfeito. Então, é isso que é fonte, o resto é bobagem. Então, não acreditar nisso. Segunda coisa, você trouxe a questão dos medicamentos que não funcionam, mas eu acho que eu preciso alertar para os medicamentos que funcionam. Correto. Então, nessas três situações que você colocou, dengue, covid e gripe, para dengue hoje não existe nenhum remédio. Zero remédio para dengue. Não tem fórmula, não tem vitamina, não tem nada para dengue. O que salva a vida na dengue é isso aqui, hidratação. Então a pessoa, numa epidemia de dengue, é importante lembrar disso, a gente não precisa do diagnóstico confirmatório. Passou de 300 casos para cada 100 mil habitantes, a gente pode declarar uma epidemia. Vários lugares no Brasil já estão em epidemia. Correto. Sendo epidemia, o diagnóstico é feito da maneira clínica epidemiológica. Então, se eu tenho dor no corpo, mal-estar, febre, eu estou numa epidemia de dengue, eu vou pensar que isso seja dengue até que prove o contrário. E o que imediatamente eu tenho que fazer? Hidratação. É a água, hidratação, a gente lembra de água, mas pode ser água, suco, Gatorade. Porque há pessoas que têm dificuldade de tomar água, mas tem chá, né? tem chá. Outras formas de você ingerir esse líquido, tomar né? 6 a 8 vezes mais líquido do que habitualmente você toma. Perfeito. Imediatamente. Isso é essencial. Pensou que é dengue, é isso que você vai fazer, Correto. além daquilo que a gente falou anteriormente. Repouso, medicação sintomática Correto. e ficar atento aos sinais de alerta ou gravidade. Certo. Muito bem. Agora, para gripe e para Covid é diferente. Hoje a gente tem antivirais. O da gripe é mais antiguinho. É o oseltamivir, é um remédio distribuído no SUS, só que ele precisa ser iniciado, idealmente, até 48 horas após o início dos sintomas. Então, eu quero... Como é o nome dele? Repete, por favor. Oseltamivir. O nome comercial é Tamiflu. Tá? O oseltamivir é distribuído no SUS. Correto. Também pode ser comprado. E ele é especialmente indicado para as pessoas idosas ou com comorbidades. E todo mundo que interna por causa de gripe deve começar o oseltamivir. Só que primeiro os vírus circulam. Depois os vírus causam sintomas e os sintomas persistem mais tempo. Então, o oseltamivir ele precisa ser iniciado idealmente até 48 horas. Após o início dos sintomas. E para a Covid, esta é um grande avanço. Que a gente tem o nirmatrelvir ritonavir, nome comercial Paxlovid, que pode ser iniciado até o 5º dia dos sintomas. Então eu tenho 5 dias desde que eu iniciei para começar essa medicação. Certo. Esse remédio ele foi desenvolvido especificamente para Covid, super seguro, passou super por eficaz. Todos os testes científicos. É distribuído de graça no SUS hoje, sem burocracia, com uma receita simples. Olha, gente, que ótima notícia. Tá? A gente queria ouvir isso tanto há 4 anos E atrás. ele está indicado para pessoas que tenham imunodepressão de qualquer natureza. Então responde. E que tenham mais que 65 anos. Então você tem um diagnóstico de Covid, tem mais que 65 anos, ou tem uma imunodepressão, não fica olhando para o teto achando que não tem nada para fazer. Tem. Vai no SUS com a receita do seu médico em 2 vias, até o 5º dia, toma esse remédio, porque ele reduz, Márcia,
para quem é vacinado, ele reduz em mais de 80% a chance de morte ou internação por Covid. E os sintomas regridem mais rapidamente. Que maravilha. E parabéns para a nossa ciência séria. Presta atenção, para quem não é vacinado, ou está com a vacina incompleta, e tomou o Paxlovid, ele reduz em 50% a chance de morte. Olha a importância da vacinação que a gente vai entrar e falar. Ou internação. Então, hoje tem o que fazer. E para pessoas que estão abaixo de 65 ou não têm alguma imunossupressão? Essas pessoas, de uma maneira geral, elas têm menos propensão para ter forma grave de Covid. Correto. Existe uma discussão hoje, dentro do que eu participo lá no Ministério da Saúde, a gente tem discutido isso, de ampliar a indicação para outras comorbidades clínicas e para pessoas mais jovens. Isso ainda não é uma política pública, porém esse medicamento está disponível para comprar também. Quem quiser comprar, estiver fora dessa indicação do SUS, pode comprar. Ele tem um alto custo, custa em torno de R$4.000 um tratamento, não é um medicamento barato. Ainda não está no SUS para outras faixas etárias. Está se estudando essa situação. Correto. Mas eu acho que é importante que as pessoas saibam, elas têm o direito de saber que existe. Que avançou isso. E precisam contar para os outros. Então, em vez de mandar o zap do tio do pavê falando bobagem, manda um WhatsApp falando, olha, tem remédio distribuído no SUS de graça para tratamento de Covid para quem tem mais que 65 anos ou alguma doença de imunossupressão. E olha a importância da informação precisa, atualizada, doutor Evaldo, porque assim, eu já vivenciei na questão de vacinas pessoas que reclamavam tanto que na época a hepatite B não era cobertura para todas as faixas etárias. Só que aquelas faixas etárias que já estava prevista pelo Ministério da Saúde e era oferecida nas unidades de saúde, as pessoas não iam tomar. Então as pessoas reclamam às vezes pelo que ainda não tem. Mas quando tem, está ofertado, a pessoa parece que despreza. É a vacina da gripe que temos hoje, que é a cobertura. Da dengue. Vamos falar da vacina da dengue, por exemplo. Isso, a gente pode entrar na parte de vacinas ou você ainda tem alguma complementação? Não, que eu achei sua contextualização, para mim, pelo menos ficou muito interessante. Meninos, vocês poderiam pôr, olha, aqui eu boto algumas fotos de vacina, eu começo falando da vacina da dengue, pode passar as próximas, para a gente ter aí vacina da Covid-19, tá? Não é necessário usar luvas, viu? Eu como enfermeira preciso alertar para a aplicação de vacinas. Isso não é hoje uma pré-condição de biossegurança, então a pessoa tendo as mãos limpas, unhas aparadas e tudo mais, e manuseando adequadamente, colocando ela na refrigeração adequada, essa vacina está viável. Então, mais uma foto de vacina. Aqui um pouquinho sobre a da Pfizer, né, que hoje é o que a gente fica esperando, tanto crianças como nós. Então, vamos lá. Na verdade, não vamos falar em marca, até porque hoje o Brasil pode nem passar tem a próxima. da Pfizer. O Brasil próxima, tem uma outra aqui que eu gostaria de deixar pelo menos a foto de uma pessoa. Aqui os sintomas que você já falou, pode passar, o que tem em comum, né, entre essas viroses. Vamos deixar nessa figura que eu peguei pela internet, autorizada, e que fala um pouquinho das 3 vacinas que nós temos, que para a nossa sorte, hoje temos a vacina contra a Covid, vacina da influenza e a da dengue para as faixas etárias. Pode começar falando. Primeira coisa, já aproveitar então que pegaram uma foto de uma pessoa idosa. Certo. Márcia, por que vacinar a pessoa idosa? Ou por que não vacinar o idoso, no caso da dengue? Né? Boa. Existe um fenômeno no envelhecimento que chama-se imunossenescência. Nós envelhecemos por fora, mas envelhecemos por dentro também. E o nosso sistema imunológico, ele perde a capacidade de se defender como se defendia quando a gente era mais jovem. Então a gente vai perdendo imunidade. O idoso, naturalmente, é uma pessoa imunodeprimida, portanto mais sujeito a doenças infecciosas e que quando elas ocorrem com maior gravidade. Correto. No extremo oposto da vida, as crianças, né? As crianças também quando nascem, e por um período aí, nos primeiro, segundo ano de vida, elas estão amadurecendo o seu sistema imunológico. Então elas também têm um grau de imunodepressão. Então, as pontas, né? As crianças da vida está ganhando imunidade e os o outro idosos está perdendo. Está perdendo, então, correto. Um por ainda está ganhando e o outro por estar perdendo, eles merecem têm vulnerabilidade, essa prioridade. Têm um grau de imunodepressão e acabam sendo prioritários. E a gestante, por uma questão fisiológica, no período da gestação, ela fica um pouco mais imunodeprimida também, até porque o feto que ela está gerando, o bebê que ela está gerando, de outra maneira poderia sofrer consequências imunológicas. Então, é por isso que essas populações são prioritárias. Mas, via de regra, a vacina
é bom para A gente todo até mundo. jogou aqui, Valdo, só para as pessoas visualizarem os grupos prioritários, idosos, como você já falou, gestantes, tem outros mais aí, fotos, só para Alguns lembrar. trabalhadores, né? Você já falou das Algumas crianças. categorias, né, mais Próximo. expostas, Ah lá. então trabalhadores de saúde, enfim. Mas o que eu queria dizer em relação à vacina da dengue, então, vamos começar da dengue. Vamos começar pela da dengue. Você falava das pessoas reclamarem e tal. As pessoas reclamam de tudo, Márcio, impressionante. A vacina da dengue, ela foi desenvolvida, é um vírus vivo atenuado, portanto ela não pode ser utilizada em imunodeprimidos. Ela foi desenvolvida com muito custo, porque é uma vacina tecnicamente complexa, porque ela precisa proteger contra os 4 tipos de vírus. E a partir do registro pela Anvisa, da primeira vacina contra a dengue, que pode ser usada em qualquer população, independente se já teve dengue antes ou não, o que o governo brasileiro fez? Foi lá e incorporou. Só que existe uma questão operacional, que é a questão de fabricar essa vacina. E o fabricante, o laboratório que fabrica, não tinha e não tem ainda condições de entregar a quantidade que a gente precisa. Então o que o governo brasileiro fez? Foi lá e comprou tudo. Quanto você tem aí? Eu tenho 6 milhões, dá tudo aqui. Comprou todo o estoque dele. E com sua equipe especializada, definiu as prioridades. Junto com a Organização Mundial da Saúde, a OPAS, definiram, quem que é prioridade? Quem está mais vulnerável. Eu tenho 100 pessoas passando fome. Eu preciso alimentar 100 pessoas. Mas a comida que eu tenho, eu dá para alimentar 10 pessoas. Ótimo esse raciocínio. Quem são as 10 pessoas que precisam comer primeiro? Eu falo, esse grupo aqui tem mais risco de morrer de fome, então vamos dar comida primeiro para eles e os outros, assim que possível, a gente alimenta também. Correto. Que foi a escolha que foi feita por começar pelas crianças, né, até adolescentes, porque é uma população que historicamente a gente tem visto que tem se infectado mais e com risco, né? Muitas internações, né? Obviamente que a gente poderia e gostaria de vacinar todo mundo, mas não dá. Por que não os mais idosos? Mas isso com certeza o Ministério vai analisando e tendo condições vai ampliando. Vamos lá. Por que não os mais idosos? Porque os estudos foram feitos até 60 anos. A partir daí, a gente sabe que a vacina não vai fazer nenhum mal, deverá funcionar, mas lembra que eu falei que o idoso está perdendo imunidade? Talvez a vacina não dê a mesma proteção dos mais jovens, né? Mas, de qualquer maneira, na União Europeia, em alguns países já está se vacinando mais idosos, e aqui no Brasil é permitido que a gente faça vacinação off-label, quer dizer, quem pega uma receita consegue fazer numa clínica privada. O problema é que não tem vacina, nem na clínica privada tem. Então, a única vacina que tem é no SUS. E o que aconteceu, Márcia? Sobrou vacina. O Brasil foi lá, comprou todo o estoque, criou uma política, criou uma estratégia para rapidamente vacinar todo mundo. Para proteger essa população. Né? E sobrou vacina. A ponto de hoje, em alguns lugares, para que essa vacina não vença, ter sido autorizado. Olha, quem vier aqui dentro da indicação de bula e quiser tomar, vocês estão autorizados a vacinar. Então é esse paradoxo. O imunobiológico. Então eu vejo nas redes sociais, eu vejo as pessoas falando, cadê a vacina da dengue? Presidengue, governo isso, governo aquilo. Isso é uma bobagem sem tamanho. Porque aprovou na Anvisa, foi incorporado. Comprou todo o estoque, criou uma regra. Está vacinando. Vacinando com segurança em quem tem comprovação de resposta. E apesar disso, as pessoas não estão indo se vacinar. Vacina da gripe. Vacina da gripe é tradicionalíssima. Há anos. Né? O impacto da vacinação contra a gripe é muito grande. Tem pessoal que deve estar nos assistindo aqui, que certamente trabalha em empresas e que sabe que empresas fazem campanha de vacinação contra a gripe todo ano. Verdade. Há anos. Que nunca foi um problema. E a gente sabe também que a vacina contra a gripe todo ano ela é atualizada. A vacina contra a gripe, uma outra informação importante, mas ela não vai evitar que você pegue gripe. Então tem muita gente que fala, eu tomei vacina contra a gripe e fiquei gripado mesmo assim, então nunca mais vou tomar vacina. Isso é uma bobagem, pessoal, porque o objetivo da vacina não é evitar a gripe, é evitar que você morra de gripe. Gripe é uma doença muito séria, gripe mata sobretudo idosos e pessoas com doenças crônicas. Então, ela causa pneumonia viral e ela abre porta para outras infecções bacterianas secundárias. Então, a vacina contra a gripe é
obrigatória. Correto. Para esses grupos prioritários e para todo mundo que puder ir numa clínica ou que na empresa derem, tem que vacinar. E mesmo quem não tem essa informação toda tem assistido, ou familiares, ou ficar sabendo de pessoas internadas com pneumonia e até indo a óbito. A despeito disso, cobertura vacinal contra a gripe nesse ano, salvo o melhor juízo, estava 22%. Absurdo. Eu, como sanitarista, fico arrasada. Então, é o fim do mundo. O fim do mundo. Por fim, vacina contra a Covid. A vacina contra a Covid, as pessoas problematizaram também o que elas deveriam estar celebrando. Imagina, Márcia. Gostei dessa sua palavra. Você problematizar o que deveriam estar celebrando. Imagina você estar na maior crise sanitária da história, o mundo inteiro parado, em tempo recorde, pessoas morrendo, e toda a comunidade científica, com muita seriedade, sem pular nenhuma etapa, vai lá e desenvolve vacina, não vacina, vacinas no plural. Só para entender, eu já volto para a vacina, só para vocês visualizarem. A Márcia está subindo com o carrinho dela para São Paulo, vai furar o pneu do carro dela. Ela, evidentemente, vai ter dificuldade de trocar o pneu, vai ligar para o seguro, vai chegar o carro do seguro, ele vai erguer o carro, vai trocar o pneu. Meia hora, 40 minutos depois, a Márcia segue viagem com o pneu do carro trocado. Pneu furado, pneu trocado, demorou 40 minutos, resultante, teu carro volta a andar. Insegurança. Fórmula 1. Quem nunca assistiu uma corrida de Fórmula 1 na televisão, pelo menos? Você vê que o carro entra no box, vai entrar no box, trocar os pneus, pum, entrou lá. Você mal olhou, o cara já saiu com 4 pneus trocados, em segundos. Pergunto, qual a diferença da troca de pneu da Márcia para a troca de pneu da Fórmula 1? Trocou pneu trocado, carro andando. A resultante foi a mesma, a diferença foi o tempo. Por quê? Porque na Fórmula 1 você tem equipes treinadas, focadas só naquilo, com muita agilidade, muita rapidez, em segundos. 2, 3 segundos, troca 4 pneus. A Márcia demorou lá 40 minutos, 1 hora. Então, adorei seu exemplo. É a mesma coisa da vacina. Ninguém pulou etapa, ninguém fez nada errado no desenvolvimento da vacina. O que houve foi como se fosse a Fórmula 1 do desenvolvimento das vacinas. Um esforço concentrado de toda a comunidade científica, em tempo recorde, conseguiu, a partir das plataformas de vacinas que já existiam, né, você colocar esse novo vírus e desenvolver várias vacinas. Das vacinas, hoje, a gente tem a tecnologia da vacina de RNA mensageiro. Nós temos 2 fabricantes, que um é a Pfizer, outro é a Moderna. No Brasil, hoje, quem ganhou a última licitação foi a Moderna. E nós temos outras plataformas, sobretudo as vacinas proteicas, que estão chegando também, já registradas na Anvisa. Também são fáceis de você adaptar, porque o vírus ele sofreu mutações. Hoje o vírus que circula da Covid ele é muito diferente daquele vírus que surgiu na China, porque ele veio evoluindo, sofrendo mutações, mas as vacinas evoluíram juntos. Então, o apelo que eu faço para as pessoas em relação à vacina de Covid é: esqueçam essa bobajada de fake news, de que vai virar jacaré, que dá de medicamentos que curam. Bobagem. Gente falando, vamos desvacinar, faça isso que vai... Gente, é inaceitável, é inacreditável, né? Então... É decepcionante até, eu não estou né, falando em meu nome, tá, pessoal? Eu estou falando aqui baseado em todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, do Governo do Estado de São Paulo, do Governo do município de Santos, onde nós estamos, vários artigos científicos, sociedades científicas, Sociedade Brasileira de Infectologia, a qual pertence, Sociedade Paulista de Infectologia, todo mundo é uníssono. Vacina é segura e faz bem. Hoje no Brasil, nós temos a indicação prioritária da vacina para pessoas que tenham comorbidades, que sejam idosas, né? Então, os grupos de maior vulnerabilidade. Os demais poderão se vacinar também. Essa vacina ela deve ser atualizada periodicamente, nos grupos imunodeprimidos a cada 6 meses, nos demais anualmente, e o Ministério da Saúde acabou de terminar o processo de compra, onde ele comprou a vacina monovalente XBB, que é a mais atualizada que existe, e assim vai ser daqui para frente. As vacinas vão possivelmente anualmente a gente vai tomar da Covid, assim como já tomamos da influenza. Sobretudo para os grupos prioritários. Perfeito. Essa é uma discussão que está tendo, vai ter uma discussão com o CONAS e CONASENS. Com seriedade e conhecimento, né? Vai ter uma discussão com o Conselho Nacional de Secretários, né, de Estado de Saúde, de Município de Saúde, para pactuar
quais serão os grupos prioritários. Então, existem aqueles grupos prioritários clássicos, idosos, imunodeprimidos, crianças, pessoas com alguma doença crônica, mas existe também aquele grupo das pessoas que querem se vacinar, que é legítimo que queiram. E aí, então, está tendo essa discussão, como é que vai ser essa integração aí desses diversos quereres. Eu acho que deixou as pessoas mais seguras. Eu só queria encerrar com uma foto, porque assim, tudo isso, essa ciência toda trabalhando, né, correndo contra o tempo, é para que essa vacina seja segura, e mais importante que ela esteja no braço, né? Não adianta isso tudo estar ainda no caminhão, chegando até aqui, na rede térmica, claro, mas olha aí, uma família feliz é uma família protegida. Exato. Tá? O desenvolvimento de anticorpos, a gente sabe que tem aquela individualidade do organismo, umas pessoas respondem mais rápido ou menos, mas isso não importa, o importante é você oferecer a pessoa ter o direito a ser vacinada. Eu vou te perdoar, Márcia, que eu imaginei que você fosse terminar com uma foto minha e do meu filho lá na Vila Belmiro com a camisa. Eu acho que eu tenho uma outra família aí que não é a sua ainda. Você pôs essa moça de amarelo aí, que é a cara da minha sobrinha afilhada Mariana, então... Que bom, que bom. E a outra parece a minha quando era criança, agora já é uma mulher de 30 anos, 31 anos. Deixa eu ver se eu tenho mais uma foto feliz como essa, porque é tão bom a gente encerrar. Olha, uma outra família feliz, vacinada, de diferentes faixas etárias, todos... Vamos voltar, então, eu queria encerrar também, mas assim, só para dizer... Essa é a sua câmera, o que você quiser dizer de preocupação, o que você queira contribuir mais, já contribuiu bastante, mas só assim, é toda sua. Pessoal, só para primeiro agradecer quem está aqui até agora acompanhando, isso está gravado, vocês podem ver em vários momentos, podem compartilhar. Eu procuro ter muita responsabilidade no que eu falo. As coisas e as opiniões que eu emito não são só minhas, elas são sempre embasadas numa literatura científica robusta, porque é assim que tem que ser. Segunda coisa, eu queria lembrar aquele conceito: ficar doente a gente já perdeu. Então eu quero que vocês façam uma reflexão do que vocês podem fazer melhor pela saúde de vocês, desde a alimentação melhor, de uma prática de atividade física regular, tomar as vacinas todas que são necessárias de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua idade. Que estão disponíveis. Né? Tem vacinas que as básicas, as essenciais, estão disponíveis de graça no SUS. Tem outras complementares que vocês podem fazer em clínicas de vacina, enfim. Mas então, boa alimentação, não ser sedentário, estar com a vacina em dia e ter essa consciência daquilo que a gente conversou bastante, que é o conceito de uma saúde única, do One Health, que o mundo está doente, o planeta Terra está no seu limite, isso tem reflexos na saúde, então a gente tem que ter essa cultura da sustentabilidade. Isso não é um mote, isso não é uma moda, isso é essencial. E eu termino dizendo que quem mais vai sofrer as influências do aquecimento global são as gerações que estão nascendo agora nos anos 2000. Então, você que é uma criança, um jovem, ou você que é o pai, avô de uma criança, de um jovem, ou que é o futuro pai de uma criança que ainda vai nascer, ou mãe de uma criança que vai nascer, saiba que está nas nossas mãos assegurar que essas gerações futuras não sofram os efeitos devastadores desse aquecimento global, que vão além da saúde, tem uma série de impactos. Então, o apelo que eu faço, a gente precisa ser um pouquinho mais consciente, um pouquinho mais sereno também. Está todo mundo muito nervoso, está todo mundo muito extremado. Vamos ser um pouquinho mais calmo, fazer uma meditação, vamos procurar dialogar mais, vamos procurar evoluir como pessoas, vamos procurar ser melhores pessoas do que a gente é. Obrigado. Perfeito. Doutor Evaldo, eu quero brindar com água. Aqui é água, né? Saúde. Obrigado. E muito obrigada pela saúde que você nos traz. Obrigada.